nome de Jesus. Rosângela e Almir, saudade de vocês. Você me abandonou, esse negócio do cara depois querer virar advogado é um problema sério. Mas vai lá, vamos lá. Então, irmãos, nós hoje vamos falar sobre a igreja que Jesus plantou. Né? Então, como nós estamos numa parte interativa, didática, né? Com o grupo, né? Deixa eu esperar aí as confraternizações, aí eu continuo. Vamos lá. Não é, Carol? Posso falar? Tudo bem. A igreja que Jesus plantou. Qual foi a igreja que Jesus plantou? Jesus plantou uma igreja. Foi por intermédio dele que essa igreja foi plantada. Não foi ele em si, Jesus, plantou a igreja. Porque a igreja não é plantada, a igreja não é construída, a igreja é plantada. É uma semente que é lançada e a gente molha e Deus dá o crescimento. A gente prepara a terra e tudo mais. Foi o que Jesus fez. Jesus preparou a terra, preparou o solo, plantou e ele próprio, conforme a atitude das pessoas, deu crescimento a essa igreja. E aí, qual foi a igreja que Jesus plantou? Olha, aí vem o provocador aqui. Nós somos a igreja. Sim, nós somos a igreja. Agora, lá na Bíblia, no Novo Testamento, qual foi a igreja que Jesus plantou? Dela chegamos nós aqui. Doutor, por favor, doutor, se defina, doutor. Não foi, ele não plantou essa igreja, ele jogou a semente, mas essa igreja não nasceu na época que ele estava vivo, essa igreja nasceu depois. Jesus na cruz? Sim, ele ressuscitou, mas essa igreja nasceu depois do Pentecostes, ele nasceu em Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu ali. Ali a igreja nasceu e ali a igreja começou a se desenvolver. As pessoas começaram a entender o que era essa concepção de igreja. Porque antes não se tinha. Antes se tinha-se uma ideia isolada. Não é? Jesus ressuscitou e a gente vê no caminho de Emaús que os discípulos estavam perdidos. Jesus teve que se encontrar com os discípulos para poder dar força a eles para eles continuarem a obra. Né? Então nós vamos ver que a igreja que foi plantada, né, Jesus semeou, Jesus preparou muito bem a terra, jogou a semente certa, e apesar da gente achar que não era a semente certa, porque os discípulos eram mais enrolados do que qualquer outra coisa, mas essa semente germinou e ele foi regando conforme o desenvolvimento de cada um. E a igreja cresceu, e nós estamos aqui hoje. Né? Então, para a gente poder falar sobre isso, eu separei Atos 5,42, que é um texto muito conhecido. Né? Tem hinos que eu separei aqui, mas eu acabei deixando... Poxa, que droga, eu deixei os hinos aqui no celular e não botei aqui no computador. Vamos lá? Atos 5,42. É a bisteca. Eu já fico assustado de ver vultos. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Por que eles botam Jesus? Por que Lucas colocou Jesus, o Cristo? Porque ele é o Salvador. Bom, tudo bem, legal, mas tem um motivo muito... Porque ele queria enfatizar que Jesus era o Cristo, era o esperado, era a promessa esperada. Então, quando ele fala aqui, Jesus, o Cristo, ele quer dizer que a promessa foi cumprida, entendeu? Então eu estou fazendo questão de fazer, sabe, meio expositivo, né, Almi? Tu sabe o que é esse seminário? Né?
E é impressionante a convicção e a certeza dos apóstolos em relação à fé em Cristo e a pregação do Evangelho. No verso 40 diz: açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Vocês conhecem muito bem esse texto. E no verso 41, se quiser abrir, quem quiser abrir aí, o verso 41, testemunhamos a grande satisfação deles terem sido insultados e defenderam a causa de Cristo, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Aí eu vou dar aqui uma alegoria muito interessante para quem gosta da Disney, né? Tem uma famosa, eu não estou demonizando a Disney não, tá, gente? A famosa frase do livro de Alice no País das Maravilhas. Alice pergunta ao gato, oh meu Deus, agora a pronúncia fugiu, Chéri, aliás, Chéri, é um gato com nome francês, muito chique, né? Chéri, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você precisa, amado irmão, saber o caminho. Porque se você não souber o caminho, você vai para qualquer caminho você vai se arrebentar. Você não sabe o que tem naquele outro caminho, você não sabe o que tem pela frente. Então você tem que saber que caminho você vai seguir. Eu peguei essa parte da Alice, eu gosto muito de fábulas, né? Eu gosto muito de pegar fábulas e ler fábulas, porque dá muitas ideias na mente, né? Porque são fantasias, né? E dá muita ideia, né? Você precisa saber o caminho que tem que seguir. É fundamental. E eles se envergonharam, não se envergonharam de pregar as boas novas. Poxa, legal, eles sabiam o caminho que tinham que seguir, foram açoitados, foram humilhados, porque ser açoitado naquela época era uma humilhação, né? Sabe, por entenderem perfeitamente que o Evangelho é o poder para a salvação de todos que crescem, os que crescem, Romanos 1,16. Eles eram perseguidos, presos, maltratados, insultados, pressionados a deixar de proclamar a nova fé em Cristo. Porém, entenderam por que Cristo aqui? A insistência de Lucas, afirmando que Jesus é o Cristo. Porém, ao invés de voltar atrás, desistirem e desanimarem, eles ficavam imensamente felizes e se sentiam fortalecidos a continuar promulgando o Evangelho da salvação. A perseguição era como um combustível, sabe? Alguma coisa que te leva para frente, que faz como o carro combustível, dá aquela explosão com a gasolina, ou com álcool, ou com gás, e dá a explosão do carro se mover, andar. Era o combustível que eles tinham, a explosão que precisava para eles pregarem o Evangelho, para mantê-los acesos, ligados na grande tarefa encontrada pelo Senhor Jesus. Ide e fazei discípulo por todas as nações, como está em Mateus 28, 19. Meus queridos, eu poderia encerrar aqui, porque aqui mostra exatamente tudo que boa parte da igreja não faz. Eu podia encerrar aqui e fazer aqui uma conclusão em cima disso. Porque a igreja não faz isso. A igreja, eu não sei o que houve, que a igreja hoje falta combustível. Qual é o combustível da igreja? Falar de Jesus. Evangelismo. Levar o Evangelho a todas as pessoas. O combustível do Evangelho é a nossa fé. É a nossa fé em Jesus. Porque com a sua fé, você deixa que o Espírito Santo te guie e você tenha essa explosão.
né, tem esse combustível para seguir. Mas a fé de muitos ou quase não existe ou não existe mais. Para alguns, essa fé nem nunca existiu. É comum ouvir dizer que temos a doutrina bíblica correta. Ah, meu Deus. Mas, infelizmente, não temos na totalidade a prática dessa doutrina sendo realizada na Irmandade. Vocês notaram que eu botei doutrina bíblica? Porque toda doutrina tem que ser bíblica. Não tem doutrina que não seja bíblica. Não é? Existem grupos religiosos que se empenham em pregar o evangelho de casa em casa. Nós estamos fazendo. Como faziam os primeiros discípulos. Como estamos fazendo. Muitos se reúnem todos os dias, unânimes nos templos, fortalecendo e sendo fortalecido. Percebemos também a dedicação e o amor e o comprometimento de muitos com o trabalho pelo qual foram confiados. Irmãos, por que eu coloquei isso aqui? Porque nós criticamos as pessoas. Por exemplo, tem igrejas que abrem todos os dias. Tem culto de hora em hora. Ah, é comércio, é isso. Meus irmãos, as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Se você abrir ali, em qualquer texto da palavra de Deus, o Espírito Santo vai agir. Então não critique aquilo que você ignora. Eu não posso criticar o que ignoro. Jesus disse, os apóstolos vieram, os discípulos vieram dizer para ele, Senhor, estão falando de ti, estão falando mal? Não, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Jesus não impediu, não impeçais que eles falem. Mas vai ficar tortuoso. Cara, isso compete a Deus, não a mim, não a você. Nós não temos direito de julgar a fé das pessoas, o modo que as pessoas querem cultuar a Deus. A gente tem que parar com esse ranço por achar que somos melhores. É verdade, crente acha que é melhor. É igual católico, acha que é melhor. Não é, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais a todos. A diferença é que somos pecadores arrependidos. Alguns são, né? Nem todos, infelizmente, nem todos. Há algo de errado nessas coisas? Não. Nós é que precisamos rever o quanto, né, e em que lugar está a nossa comunhão com Deus. As coisas pelas quais nos chamou para fazer e compartilhar com os outros. Jesus disse, por que chamais de Senhor, se não fazeis o que eu mando, como está em Lucas 6,46. Com certeza, os erros doutrinários nos grupos religiosos que conhecemos, mais será do que adianta ter a doutrina correta e não praticá-la. Como convém? Se não ensinamos, não começamos a ensinar. Sabe, poxa vida, se a gente parar para pensar, sabe, aonde está o lugar que você tem comunhão com Deus? Irmãos, parem para pensar sobre isso. Qual é o lugar que você tem comunhão com Deus? Tem um lugar seu, um lugar que você tem comunhão com Deus. Qual é esse lugar? Você tem que identificar esse lugar. E nesse lugar, você priorizar esse lugar. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão em cultos, estão aqui, estão ali, mas não estão tendo comunhão com Deus em lugar algum. Se você tem comunhão com Deus no banheiro, tenha comunhão com Deus no banheiro. O importante é que você tenha comunhão com Deus. Então não vamos discriminar as pessoas. Porque fulano não foi lá no edifício onde a igreja se reúne. Ele tem comunhão com Deus? Então como eu posso criticar esse irmão? Lógico, com o tempo a brasa vai apagar, porque ela está fora do braseiro. Mas eu não posso criticar o irmão porque ele não está indo, se ele tem comunhão com Deus. É uma coisa dele com o Espírito Santo de Deus, e não com a gente. A gente, lógico,
como você vai, como você está passando, está precisando de alguma coisa, sempre de forma cordial e amorosa com as pessoas. Mas nunca com cajado, com a cobrança, porque isso dificulta e afasta as pessoas da gente. É isso que nós precisamos ter e não ter ranço com os grupos diferentes da gente. Nós não podemos ter dificuldade com os grupos diferentes. Eles são apenas diferentes, irmãos. Deus não quer perder ninguém. Poxa, a maioria aqui ou é casado ou já foi casado. Né? A dona Nina vai arranjar um namorado também. Né? Mas boa parte já foi casado. Né? Então o que acontece? Irmãos, a gente seduziu, paquerou, seduziu no bom sentido. Paquerou, sabe? Mostrou o nosso lado bonito. Normalmente só vai mostrar o lado bonito, né? O lado positivo. O lado negativo ninguém mostra, né? Mas você mostra aquele lado positivo, né? E você, com isso, você conquista a pessoa. Não é assim? Foi assim com a minha princesa, né? Eu mostrei um lado bonito para ela, mas depois, quando ela viu o feio, eu não sei como ela não largou. Entendeu? Então, poxa, a gente precisa ter essa ideia. Como eu vou conquistar um outro grupo se eu sou hostil com ele? Se eu não respeito a fé dele? Como eu conquisto ele? Como ele vai me respeitar se eu não respeito ele? Sabe, irmãos, tem uma pessoa, um vizinho lá, que ele gosta de fazer o culto dele afrodescendente. Né? E ele faz o culto dele afrodescendente. Ele faz o barulho dele lá e chega um momento que o barulho dele termina. Não seria a mesma coisa se eu fizesse um culto na minha casa e fizesse o meu barulho? Não ia incomodar ele, porque é um grupo diferente? Iria, mas eu tenho que ter o quê? Respeito ao que ele faz. Eu tenho que respeitar ele. Pô, tem um grupo que gosta, é católico e faz a oração do terço, eles são católicos e nós temos que respeitar. É a fé deles, é aquilo que eles creem. Nós vamos orar por eles? Sim, devemos orar por todos. Agora, não podemos destratar, desrespeitar, entendeu? Discriminar. Isso é nocivo, irmãos. A igreja começou de casa em casa. O templo que está falando aqui era o templo que o rabino na época cedeu uma vez para que a igreja se reunisse. Então, o que eu estou falando está nos anais da história, tá? Eu não estou falando nada sem dar referência, é só procurar nos anais da história que vocês vão encontrar o nome, eu esqueci o nome do rabino, que cedeu a sinagoga para que o culto cristão pudesse, que ainda não eram chamados de cristão, que a seita, era chamada como uma seita, pudesse fazer o culto na sinagoga. Então, poxa vida, era de casa em casa. E foi assim que a igreja cresceu. A igreja que Jesus plantou foi na casa, de casa em casa. Não foi em edifício nenhum. Isso quem criou edifício, liturgia de culto, foi o homem. Isso daí não tem nada a ver com Deus. Foi o homem que criou. Então nós precisamos ter a ideia, a convicção. Se não pregarmos e começarmos a pregar Cristo, Salvador, se não vivermos o Evangelho, não começarmos a vivê-lo abertamente, com o mesmo zelo, convicção que os apóstolos, os primeiros discípulos tinham, Deus que nos ilumine nesse ministério e caminhada de bênçãos e proclamação do amor. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. Ou é. Porque, Jesus vai voltar. Não, meu irmão, a probabilidade de você ir a óbito é muito mais fácil do que Jesus voltar agora. Então pense que você pode ir a óbito a qualquer momento. Então, eu venho falando isso direto. Não é que eu queira que ninguém morra, não. Pelo contrário. Eu sou o primeiro aqui, aí posso ir a óbito aqui. Entendeu? Então, eu só quero que você pense
que você vai responder por isso. E ausência de obediência, me responda para mim, uma pessoa que não obedece a Deus vai encontrar com Ele na eternidade? Não vai. Sem obediência, a gente não vai encontrar com Jesus na eternidade. Então, ele deixa muito claro, ele deu uma ordem: ide pregar o evangelho a toda criatura. É ordem. Não é, talvez, não, é uma ordem que o Senhor Jesus deu a cada um de nós. Vá e pregue o evangelho. É a ordem. Entendeu? Então, nós precisamos ter essa convicção que sem obediência não alcançaremos, sabe, o reino dos céus. O que Jesus diz em Mateus 12, né, versículo 50, por isso Jesus nos conscientiza que todos nós somos chamados a fazer parte da sua família. Exemplo de sua mãe Maria. Fazer a vontade de Deus, portanto, é a condição que Jesus nos apresenta para que sejamos considerados membros da sua família. Então, irmãos, sem obediência, você não é considerado membro da família de Cristo. É a obediência que te faz fazer parte da família de Jesus. E eu vou muito mais além para esse povo aí que fica judaizante, crente judaizante. Nós não vivemos a história de Israel, e sim a igreja de Cristo, da qual nós somos o corpo, e ele é a cabeça. Nós não somos judaizantes, não temos uma religião judaica, nós somos a igreja de Cristo. Então não vivemos a história de Israel. A história de Israel está lá no Antigo Testamento, que a gente deve observar para entender o criacionismo, entender a promessa, como a promessa chegou até nós, mas a gente vive a igreja. A gente vive os evangelhos. E só para vocês terem ideia, são 4 evangelhos. O restante tem 2 livros, que é Atos e Hebreus. O restante são epístolas, que isso do latim para o português quer dizer cartas, né? E essas cartas, elas são tudo aquilo que está nos evangelhos de Jesus. Principalmente no evangelho de João, que é toda a teologia. Que está toda a teologia ali que nós usamos hoje. Então, meus irmãos, tudo que nós vivemos, que a igreja vive hoje, está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que nós precisamos meditar. O que o povo de Israel passou é a história do povo de Israel. O que importa para a minha vida é a igreja. E a igreja está nesses 4 evangelhos. E nos 2 livros e nas outras cartas. Então, os irmãos, medite sobre isso. Nós não vivemos a história de Israel, não fazemos parte da história de Israel, em nada fazemos parte da história de Israel, e sim a igreja de Cristo. Nós somos a família de Cristo. Nós não somos povo de ninguém. Nós somos a família de Cristo. A igreja de Cristo, do qual nós somos o corpo e ele é a cabeça. O pastor fez questão de trazer essa mensagem hoje, porque eu estou vendo que há uma banalização, há um desrespeito da igreja em relação a pregar o evangelho. Se prega tudo, eu vejo um monte de nome de filósofos, de pensadores aí, de pessoas, de terapeutas, psicólogos, eu vejo um monte de citação de blogs, né? Mas bibliografia, que são livros respeitados, conceituados, que são livros
de pesquisa, livros que contêm a verdade, porque tem documentos que provam o que aquele livro está citando ali. Eu não vejo nenhuma dessas pessoas hoje estarem usando essas bibliografias. E isso me preocupa porque cada vez mais a gente se afasta da verdade. Então nós precisamos prestar atenção no que está ouvindo. Preste atenção no que eu falei. Você vai ficar com o vídeo. Ouça, veja o vídeo de novo. Preste atenção, pesquise e veja o que eu falei se realmente é verdade. Não aceite isso facilmente, não, meu querido. Você não é massa de manobra. Sabe? Você é uma pessoa que tem um cérebro. O seu cérebro é para pensar, é para refletir. Não acredite em mim. Eu sou falho. Acredite no que o Espírito Santo falou no teu coração. Vá e pesquise. Porque eu posso ter falhado aqui. Então, irmãos, não deixe de pesquisar. Você ouviu uma mensagem, pesquise e estude. Como eu vejo aqui, vários irmãos, eu estou citando o texto e vários irmãos vão lá na Bíblia para conferir se o texto é esse mesmo. E é isso que tem que fazer, não é desconfiar do pastor, não. Eu já errei, a Rosângela já mostrou que eu errei o texto. Eu botei o texto e botei a referência errada. Isso acontece, irmãos. Agora, não pode acontecer eu falar uma coisa e não insistir. Entende? Aí eu sou um herege. Porque você falar uma heresia, como um irmão falar para o outro, alguma coisa que ele achou, uma achologia assim, tudo bem. Agora, você pregar a achologia, aí você é herege. Eu não posso pregar a heresia. Eu posso até falar a heresia. Porque você desconhece, você vai falar o que não conhece. O que é heresia? É tudo aquilo em relação à Bíblia, é tudo aquilo que não é bíblico. É heresia. Então a gente precisa ter essa consciência. Reflita. Eu estou investindo tempo aqui porque eu quero que você reflita. Não sente no banquinho lá da igreja ou no banquinho que você está aí na sua casa, nesse sofá extremamente confortável, né? Que você está aí. Reflita sobre tudo que eu falei e veja se tem contexto bíblico. Leia o versículo, leia o antes, leia o depois, leia o capítulo todo, leia o capítulo anterior, o capítulo posterior. Em nome de Jesus, meus irmãos, faça isso para você não ser enganado, porque senão você vai ser enganado, você vai se tornar massa de manobra, sabe? Reflita. A igreja tem que refletir. Nós fomos chamados para refletir, para pregar o evangelho, mas pregar o evangelho verdadeiro, genuíno. Nós fomos chamados para isso, não pregar um evangelho mentiroso. Ah, sabe, vai dar tudo certo. Não, irmão, não vai dar tudo certo, não. Pelo contrário, vai dar tudo errado. Entendeu? Porque todo mundo passa por deserto. Todo mundo tem o seu deserto. Todo mundo tem dificuldade. Não pense que optar por Jesus, acabou os problemas. Não. Você tem a quem vai caminhar com você. Quem vai te dar forças para enfrentar as dificuldades. Mas os problemas vão continuar. E vão ser problemas ainda maiores. Porque ele vai provar a sua fé. E o outro, que é o mal, vai tentar você a errar. Então tenha essa consciência. Ouça, estude, reflita. Tem que refletir. Tá certo, querido? Deus abençoe. Jesus seja com a vida de vocês. Eu tenho que aqui fazer a minha quimioterapia, que eu já passei do horário. Mas eu quero dizer para vocês, eu amo vocês. Vocês são muito especiais para mim. Tá? Nós vamos agora cantar um hino. Já li, eu acho que é um hino, é aquele hino... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci, eu botei aqui no celular, eu não posso sair da live. É ressurreição, eu não sei se é ressurreição ou Deus é para mim. É um hino falando sobre o evangelho. Lembra o